Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. E hoje eu vim compartilhar com vocês, né, o relato, né, de tudo que nós passamos com a Amanda, né, que é minha filha, com essa questão da ansiedade, né, um relato, um testemunho, né, não sei bem como chamar, mas enfim, hoje eu convido você para sentar aqui no sofá da minha casa comigo, pra gente conversar, bater esse papo, né, de um assunto tão falado hoje nos nossos dias, né, que aflige tantas famílias, tantas pessoas, né, de um assunto tão comentado, mas hoje eu vou contar, né, a partir do nosso ponto de vista aqui em casa, a partir do meu ponto de vista, né, tudo que nós passamos com ela, né, e como tem sido desde que a gente percebeu, né, que ela começou a desenvolver os sintomas até os dias de hoje. E resolvi falar também porque quando a minha filha passou, naquele desespero, né, não só eu buscava ajuda médica, mas também buscava alguém que pudesse me dizer que já passou por isso, que conseguiu vencer. Então eu procurei por pessoas, procurei aqui na internet, né, por relatos de alguém, porque eu precisava ouvir de alguém que passou e venceu, né, para que aquilo me trouxesse um gás, um combustível, uma esperança, né? E eu não encontrei. Né? Encontrei relatos de pessoas adultas, né, relatos diferentes, de situações diferentes. Como vocês sabem, a minha filha tem 12 anos de idade. É uma criança aí, né, entrando na fase da adolescência. E eu não encontrei nada, né, ninguém, nenhum vídeo específico sobre isso. Não tô dizendo que não tenha, né, pode até ser que tenha, mas eu não encontrei. Então, por esse motivo, eu estou aqui gravando para compartilhar essa experiência, né, essa experiência difícil, dolorosa, mas que nos trouxe aprendizados, né, nos fez sair mais forte nessa situação. E eu tô aqui para compartilhar com você. Quem sabe você está buscando uma ajuda, uma palavra de conforto, um sinal de esperança de que o seu filho, a sua filha também vai sair dessa situação, também vai vencer. E eu tô aqui hoje para compartilhar isso com você. E eu sei que cada caso é um caso, gente, né? Não quer dizer que seja a mesma coisa que você está passando, mas pode ser que ajude nesse momento, porque tem horas, né, que o processo é tão difícil, né, tão solitário, tão longo, tão demorado, né, a espera de terminar esse processo, que às vezes só uma palavra, né, alguém que fale com você sobre, eu também já passei, né, a minha filha passou, o meu filho passou, eu passei por isso. Então, às vezes, só de você ouvir a história de alguém que já passou, isso já traz um conforto, uma esperança, né, e você consegue ter um novo ânimo, um gás para poder seguir adiante, né, até o final desse processo. Então, eu começo aqui dizendo para você que a Amanda tem 12 anos de idade e sempre foi uma menina ativa, comunicativa, carinhosa. Sempre foi bem na escola, né? Tirando notas boas. Às vezes não, né? Mas a maioria das vezes sempre bem desenvolta, né? Nunca tivemos dificuldade com isso. Inclusive, né, a gente é evangélico e ela sempre ajudou nas atividades da igreja. Sabe aquela amiga, né, que a gente tem quando a gente tem uma filha? Quem é mãe de menina vai saber o que eu estou dizendo, né? Quando vai chegando ali aquela fase da adolescência, ela é sua amiga, né? Ela fazia compras comigo, como qualquer adolescente. Fazia companhia nas atividades da igreja, cantava na igreja, exercia todas as atividades dela normalmente, né? Gostava de brincar, andar de bicicleta, andar de patins, conversar com as amigas, né? Brincar na porta. Enfim, uma criança normal como qualquer outra. E vocês sabem, né, que nós passamos um processo muito difícil, né? Há exatamente 3 anos atrás. Nós descobrimos um câncer no pulmão do meu esposo. Um carro de som passando aqui, não sei se vai atrapalhar. Acho que não, né? Esperar passar. Enfim, né, gente? Se a voz sair embargada, né, vocês relevem. É difícil a gente falar, né, de algo tão doloroso que a gente passou. Então, nós descobrimos, né, infelizmente, essa doença, o câncer no pulmão do meu esposo. E daí, a nossa vida começou a virar de cabeça para baixo, né?
tudo aquilo que nós acreditávamos, conhecíamos, né? Todos os sonhos, os projetos, eles receberam um grande ajuste. Nós começamos a ter que nos adaptar para essa rotina, né? E nós moramos no interior, né, do Mato Grosso, e aqui não tinha o tratamento. Eu vou resumir essa história, né, sobre o câncer, para que eu possa aprofundar mais no assunto da ansiedade, né? Então, assim, vou contar por cima. Então, aqui é cidade pequena, meu esposo não podia fazer o tratamento aqui, porque aqui não tem recurso, não tem amparo para isso, né? E então, ele precisou fazer o tratamento em Cuiabá. Então, funcionava assim, nós, né, eu, Pedro e a Amanda, nós ficamos na nossa cidade. Eu ia com ele em algumas consultas em que eram necessárias ou quando ele estava mais debilitado. Eu ia com ele, né, para Cuiabá, para acompanhá-lo quando ele precisasse, né? Sempre que possível eu estava lá, porém eu não podia ficar lá com ele, né? Ou estar em todas as consultas, né? Porque de Alto Araguaia até Cuiabá eram 6 horas de viagem, em média, 5, 6 horas de viagem, né? Isso de carro, né? Quando ele não precisava ir de ônibus, então é longe, né? A minha cidade da capital. Uns 500 e poucos quilômetros, eu acho, gente. Então ficava longe. O que acontecia? Então, quando dava, né? Quando meus meninos podiam estar com alguém de confiança que pudesse ficar, né? Dormir aqui com eles por uma noite, né? Eu ia, fazia essa viagem com meu esposo, retornava no outro dia. Então, assim, ele fez uma cirurgia para que pudesse ser removido o nódulo do pulmão. Então, durante a cirurgia, eu fiquei com ele no hospital em Cuiabá, né? Eu precisei, não tinha outra pessoa para estar com ele. E nesse momento eu queria estar com ele lá, né? Eu tinha quem ficasse com os meus filhos, pessoas de confiança que cuidaram deles com muito amor. E eu estive lá com ele durante o processo da cirurgia, a internação, tudo. E quando nós retornamos, né, para nossa cidade, que ele recebeu alta, se recuperou da cirurgia, aí começou, gente, aquele processo, né, que quem já passou pela luta contra o câncer sabe, que é o processo de radioterapia e quimioterapia, né? E como era um câncer muito agressivo e já estava em estágio 3, ele precisou fazer quimioterapia uma vez na semana, todas as semanas, né? Então tinha pessoas que a gente conheceu, né, que também passavam por essa luta, que faziam a cada 15 dias, a cada 30 dias, depende, né, da situação, do grau da enfermidade, do local, tudo depende, né? E no caso do meu esposo, ele fazia toda segunda-feira quimioterapia e radioterapia todos os dias da semana. Então ele precisava ir para Cuiabá na madrugada de domingo para segunda, para estar lá na segunda bem cedinho, e ele não podia retornar para casa. Ele só podia voltar para casa na sexta-feira à noite. Ele vinha, passava o sábado e o domingo de dia aqui com a gente, domingo à noite ele retornava. Não tinha como, né? Porque todos os dias ele precisava estar no hospital tomando a medicação. Então não tinha como ele ficar em casa, ele precisava estar em Cuiabá, né? Então eu não poderia estar com ele, eu não poderia deixar os meus filhos sozinhos aqui. E a gente não tinha condição financeira também para manter esse gasto, né? Ele conseguiu um alojamento, né? Um alojamento que a igreja disponibilizou para ele lá. A nossa igreja, né, tem um alojamento para casas assim que precisa, e ele conseguiu esse alojamento. Então ele podia ficar lá, né? E eu ficava aqui em casa, né, angustiada, querendo estar lá, porque eu sei que ele passava assim um sufoco durante a semana, né? Tem os sintomas da rádio, da química, não são fáceis, sentia dores, enjoo, todo aquele mal-estar, e sozinho lá em Cuiabá, e eu aqui, né, em Alto Araguaia, na nossa cidade, cuidando dos meninos, né, e tocando a vida aqui, enquanto ele estivesse para lá, né, enfim, todo esse processo, né, nós estávamos passando, e de repente eu comecei a notar um comportamento diferente na minha filha, né? Eu comecei a notar ela, aquela criança que era tão
tão esperta, tão comunicativa, tão atenta, eu comecei a notar que a Amanda estava com dificuldade de concentração. Eu falava algumas coisas para ela, pedia, né? Eu dava uma ordem para ela, conversava sobre algo e eu notava que ela tinha dificuldade de assimilar, que ela estava com dificuldade para absorver aquilo, sabe? E realizar as tarefas que eu pedia para que ela realizasse. Então eu comecei a notar que ela estava dispersa. Às vezes, assim, a gente estava no meio de um assunto e de repente eu notava que o olhar dela estava longe, né? O pensamento dela estava longe. E eu falava, Amanda, tudo bem? Está ouvindo a mamãe? E ela, oi? A senhora falou comigo? E assim, não era o costume dela. Por isso que é muito importante a gente prestar muita atenção no comportamento dos nossos filhos. Principalmente, né, quando tá partindo desta fase de transição, né, que é da infância para a adolescência. É assim, para quem não sabe, eu sou professora, sou formada em língua portuguesa e língua inglesa. Então, estava acostumada a lidar com adolescentes, né, com crianças, jovens, porque é o meio onde eu convivo, né? Então, eu comecei a notar um comportamento diferente. Eu, como toda mãe, né, preocupada, levei no posto de saúde aqui da cidade, né, onde eles fazem já o acompanhamento, o PSF aqui da cidade, do meu bairro. Médica já conhecida, né, sempre consulto os meninos lá. E ela me disse, olha, mãe, eu acho que a senhora está preocupando à toa, né, porque ela está entrando na fase da puberdade, na fase da adolescência, e possa ser que surjam novos comportamentos, né? E eu lembro de eu dizer para ela, mas não tá normal, esse não é o normal da Amanda, né, doutora? Esse não é o normal da minha filha, eu sei que tem alguma coisa diferente, eu só não sei dizer o quê. E ela disse pra mim, então, já que você tem essa preocupação, vamos observar, né? Mas eu acredito que não seja nada. Eu vou pedir uns exames básicos aqui pra ela de rotina, um hemograma, e a gente vê se tá tudo certo. E não vamos nos preocupar, com certeza são novas fases que a Amanda vai estar entrando aí agora, um novo comportamento e tá tudo certo. Mas meu coração de mãe, né, dizia que não era só isso. E a gente fez os exames, deu tudo normal, claro, né, no exame, no hemograma, né, fez exame de urina, fezes, estava tudo normal, né, não tinha nada fora do padrão, não. Só que, rapidamente, gente, começou a evoluir para um quadro muito diferente. Numa situação onde que era para ela estar séria, ela dava risada, ela sorria, né, como se fosse uma criança que perdeu a noção das coisas. Às vezes eu falava algo sério com ela, ou algo que ela havia feito, né, de errado naquele momento, uma situação crítica de alguém, uma situação triste de alguém, uma notícia, e ela começou a dar, assim, ela gargalhava, sorria, e eu achava como se fosse aquela criança, voltando a ser criança. Para vocês entenderem como ela começou a ficar, ela voltou a ser criança. Aquela criança de 4, 5 anos que não sabe bem porque ela está sorrindo, não entende bem a situação alheia, um momento ruim, ela não sabe, ela não entende. E ela começou a agir exatamente como crianças nessa faixa de idade. E eu comecei a me preocupar extremamente. E eu percebi que dentro de uma mesma semana, a Amanda começou a semana com sintomas leves, né? E terminou a semana com sintomas agudos, né? Totalmente diferente. E daí ela começou a reclamar pra mim de algumas coisas. Falava assim, mãe, eu não tenho controle sobre a minha mão tá querendo se mexer sozinha, minha mão não tá me obedecendo. E aí eu notava que aquilo era algo incomum, que não estava certo, mas eu pensava, porque ela levava muito na esportiva, né? Eu pensava, eu falava, deve ser algo muscular, alguma coisa assim, né? Eu não sabia com o que eu estava lidando, minha cabeça cheia, né? Preocupada com meu esposo lá. Então, jamais imaginei que eu pudesse ter outro problema enorme, ao mesmo tempo que eu já estivesse passando problema com meu esposo. Então, nossa energia estava toda focada, né, na questão do meu esposo com o câncer. E aí ela sempre falava isso, ela começou e de repente ela não conseguia firmar mais a mão para escrever. E aí eu fiquei assustada com aquilo. E aí quando foi no outro dia, eu percebi que ela caminhava, ela começou a dar pulinhos. Ao invés de andar, ela pulava, ela dava saltos. Eu falei, Amanda, por que você tá fazendo isso? Aí ela, não sei, mãe, minha perna tá bamba.
parece que eu perdi o controle da minha perna. E aí eu notava que ela saltava, ao invés de caminhar, gente, era salto mesmo. Ela tava aqui e de repente ela pulava, ela andava pulando, né? E às vezes ela consertava o andar e às vezes ela pulava novamente. Então ela andava pulando. E aquilo me preocupou de uma forma tão grande, porque ali eu comecei a ter certeza de que algo estava muito errado com a minha filha. Eu voltei, né, na médica, e aí ela me encaminhou para o hospital municipal, falou, olha, você pode levá-la lá no caso de emergência, porque aqui no posto de saúde, né, o que a gente pode fazer é encaminhar, né, ela para médicos em Rondonópolis, que é a cidade mais perto aqui que atende, mas vai demorar, tem que esperar sair vaga. E eu me lembro que nós fomos num culto à noite, eu, Pedro, Amanda, nós fomos no culto, e a minha igreja ela tem degraus na frente até sair na calçada. E eu desci primeiro, e quando eu abri a porta do carro, né, pra chamar ela pra entrar no carro, eu percebi que ela caiu, machucou o joelho e começou a chorar. Nisso que ela começou a chorar, ela começou a perder a fala, ela queria me contar, mas aí ela começou a falar enrolado, e eu entendia, né, que ela tava reclamando, se queixando de que não conseguia mover as pernas, que não tinha força na perna e que se desequilibrou. E aí, gente, ela já não falava, ela só balbuciava. Ela dizia mã, com o olhinho cheio de água, e daí ela parou de falar. Eu me desesperei. Eu chamei uma amiga minha e disse, vamos comigo lá no hospital levar a Amanda. A Amanda não tá bem. Ela, de pronto, né, veio correndo, a gente foi pro hospital. Chegando lá, eu falei pro médico, olha, minha filha não anda, porque daí ela já não conseguia parar com o sapato no pé, porque ela debatia as perninhas, né? Não conseguia parar com o sapato, não conseguia andar. Ela apoiava em mim e eu meio que arrastava ela, porque ela é da minha altura, né? E eu sou baixinha, né, gente? Ela é da minha altura, eu não conseguia carregá-la. Ela já não falava. E aí eu desesperada, eles atenderam ela, fizeram um teste para AVC e deu negativo. E ele falou assim, olha, eu não posso transferir sua filha. Eu não posso enviar ela para Rondonópolis, eu não tenho o que fazer. Né? E eu entendo, não tô aqui falando do hospital, do médico, não tô, gente. Né? Eles fazem de acordo com o sistema, de acordo com o que pode. Então o objetivo desse vídeo não é isso. Eu estou apenas contando como aconteceu, a realidade. E ele disse, eu não posso fazer nada. Um médico muito educado, muito humano, por sinal. Mas eu entendia que realmente é um sistema e ele não tinha como fazer isso. Né? E ele me deu um amparo que foi possível. Ele falou assim, olha, sua filha não tá com sintoma de AVC, então não seria uma emergência. E eu disse pra ele assim, mas como eu posso voltar pra minha filha pra casa dessa situação? Porque a minha filha sempre foi uma criança normal. E de 15 dias pra cá, minha filha parou de andar, parou de falar. E como eu volto com ela pra casa, eu vou voltar pra casa e vou dormir com ela lá, assim como. E nisso, a Amanda nem conseguia dormir. Nós nem estávamos dormindo naquela última semana. Porque ela se debatia tanto. Ela sentada, ela se debatia como se ela estivesse tendo crises constantes. E eu realmente desesperada. Eu parei de comer, eu parei de viver, né? Preocupada com ela. E ele me disse, olha, eu te entendo. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso te orientar. Tem um hospital particular, tem um pediatra, e se você tiver condição, pague uma consulta particular para sua filha, né? Porque ela precisa de atendimento rápido. Então, como a gente não sabe o que é, eu aconselho a senhora a dar um jeito de pagar essa consulta, porque eu não sou pediatra, eu sou um clínico geral. Eu não posso pedir um exame para sua filha. Era um exame, uma TC, eu acho que é uma tomografia. É uma ressonância, eu acho. Eu não me lembro, gente, se era uma tomografia ou uma ressonância. Ele falou assim, eu não posso pedir aqui na rede pública, e se eu pudesse também, iria demorar muito para sair. Né? Mas qualquer pediatra pode. Então, pague uma consulta com o pediatra para que ele possa pedir esse exame para a senhora poder correr atrás, para a gente poder descobrir o que é, né? O que a sua filha tem. Eu voltei com ela para casa, naquele dia desesperada, né? Porque eu fui com ela naquela situação e voltei com ela naquela mesma situação.
Eu não podia preocupar meu esposo, que estava bem debilitado, né, em Cuiabá, ele não podia fazer nada por mim naquele momento. A situação financeira estava difícil, porque nós estávamos gastando o que tínhamos e o que não tínhamos, né, porque todo mundo sabe que a rede pública é complicada, né, quando precisa de urgência. A gente tem que ter paciência, não é de uma hora para outra que consegue exames. E muitos exames, né, caros, nós precisamos pagar de emergência. Que meu esposo conseguisse fazer a cirurgia e entrasse na quimioterapia, né, precisou de muitos exames e nós tivemos que pagar, porque senão ia demorar mais, né, como já estava em estágio 3 o câncer, nós não podíamos esperar, né, então aquela situação financeira difícil, mas eu consegui o dinheiro, juntei tudo que eu tinha, paguei uma consulta para ela e nós fomos nesse pediatra aqui da cidade. Chegando lá, ele olhou, observando ela, eu conversei com ele e falou: olha, mãe, a sua filha tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de estar com uma doença degenerativa. Corre com a sua filha para Cuiabá para fazer esse exame, porque aqui não tem. O lugar mais próximo que vai fazer esse exame é Cuiabá. Então, corre com ela, porque se ela estiver com essa doença degenerativa, vai só piorando. Aí ele falou pra mim assim: essa doença ela não tem cura, mas a gente pode estacionar ela agora, se descobrir, né, a fonte, se for realmente isso, a gente pode fazer um tratamento onde ela pare nesse estágio que ela tá. E daí eu saí de lá arrasada. E eu entendia, não porque ele era um péssimo médico, não, né, é que assim, o caso dela foi um caso tão raro, eu nunca ouvi falar, e ele como médico também, muito provavelmente que não, né, uma cidade pequena, sem experiência nesse caso específico, né, e claro que ele precisava pedir um exame, né, e me pôr uma certa, vamos dizer assim, uma certa pressão para que eu corresse, porque se fosse realmente uma doença degenerativa, precisava ser tratado com muita urgência. Então o papel dele era isso mesmo, né, pedir para que a gente descartasse doenças físicas, né, causas físicas, antes de chegar numa causa emocional. Como os sintomas foram raros, né, eram raros de acontecer em quem tem ansiedade, ele logo pediu, né, esses exames. E eu, imagina você como mãe ouvir isso, né? E eu voltei pra casa, aquela angústia, eu liguei pro meu esposo e falei: amor, contei pra ele, né? E disse: nós estamos indo pra Cuiabá. Eu comprei a passagem para o outro dia, né? E nós pedimos para ficar lá no alojamento, entramos em contato com a igreja, eles deixaram a gente ficar lá no alojamento, né? A gente ficou lá. Eu, a Amanda e meu esposo no alojamento. Mas, gente, pensa numa luta para entrar no ônibus, para chegar lá, para viajar, uma noite inteira com ela dentro de um ônibus. Ela não segurava xixi, ela fazia xixi na roupa. Ela não falava, eu não conseguia carregar. Eu pedi para um amigo nosso nos levar na rodoviária e carregar ela, colocar ela no banco sentada. Ela se debatia, ela se debateu a viagem inteira. E chegando lá, gente, eu corri para um hospital público, porque eu não tinha condição de pagar uma consulta particular e fazer esse exame particular. E eu precisava, né, dessa tomografia para minha filha, então eu corri para um pronto-socorro de um hospital. E quando eu cheguei lá, eu disse: olha, minha filha parou de falar, minha filha parou de andar, eu preciso de ajuda. E eles já levaram minha filha para dentro, né, para a sala de emergência, e já veio um pediatra ali para cuidar dela. E logo pediram a tomografia. E dali foi um sufoco, porque precisava passar o contraste na veia dela e ela não tinha coordenação motora para nada, gente. Ela se debatia tanto, né? E dali eu vi eles furarem ela, furaram aqui, né? Nos dois bracinhos, e não conseguia, gente, pegar a veia. A veia dela muito fininha, quando pegava e ela começava a se debater, estourava, né? Era uma agulha mais grossa para passar o contraste. A veia estourava e aquele sofrimento, até que conseguiram achar uma veinha aqui. E eu pedindo a Deus para aquela veia parar, né? Aquela veia segurou e eu fazia o que eu podia para conseguir mobilizar ela, né? Segurar ela ali, firmar.
E aí trocou-se o turno, né, na hora do almoço, um novo pediatra veio, ele olhou para Amanda e falou assim: olha, mãe, a situação dela não é clínica, né? Já pediram uma tomografia? Eu falei: já, nós estamos aguardando, né, levá-la para a sala para fazer. Ele falou assim: olha, ela vai fazer essa tomografia e, na minha experiência médica, eu falo para a senhora que não vai dar nada nessa tomografia. Essa tomografia vai vir normal. E olhando o que ela tá passando, eu queria que a senhora me contasse um pouquinho da história de vocês. E eu comecei a falar para ele tudo que nós estávamos passando com o meu esposo em tratamento, toda a situação. E ele disse: olha, nós vamos aguardar a tomografia, mas eu tenho certeza que não vai dar nada e que nós vamos dar alta para ela. E daí ele falou assim: eu passei uma situação parecida dentro da minha casa. E quando ele me disse isso, eu fiquei extremamente esperançosa, eu me senti acolhida, porque quando a minha filha começou a passar, eu comecei a correr feito louca procurando ajuda para ela, que eu fui para Cuiabá, corri para Cuiabá com ela. Muitas pessoas aqui na cidade diziam: que besteira, né? Vocês precisam de Deus. Essa menina precisa de oração, isso é espiritual, isso é falta de Deus. Você já orou no quarto dela? Talvez algum objeto, né, que esteja ali, que trouxe a presença do inimigo para dentro da sua casa. Algo espiritual. Você precisa ter autoridade de repreender isso na vida da sua filha. E aquilo me entristecia, porque eu conheço Deus, eu conheço a palavra. E que mal a minha filha tinha feito, o que a minha filha tinha feito de tão ruim para que pudesse estar passando por aquilo. Eu sabia que não era falta de Deus. Eu sabia que, porque eu orava, eu clamava, eu tenho Deus na minha vida, a minha família tem Deus, né? E eu pensava: por quê, né? E aí as pessoas, na cabeça das pessoas, né? Ah, mas agora é hora de cuidar do seu esposo. Seu esposo está passando por tudo aquilo e você desesperada desse jeito, com uma coisa tão simples, com uma coisa de menino. Mas eu sabia como mãe que não era algo simples. Eu via minha filha definhar todos os dias na minha frente, eu não poder socorrer. E passava tanta coisa na minha cabeça. Então eu quero dizer pra você que tá aqui me ouvindo, eu sei que muita gente não acredita em Deus, não tem fé e vai de acordo com a fé de cada um, a crença de cada um. Eu acredito em Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu sei que tem um Deus presente, que cuida de mim, da minha casa, que cura, que faz milagre. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que você não precisa de médicos. Eu não vou ser hipócrita de dizer que uma depressão, uma ansiedade é falta de Deus, porque não é. Às vezes você não fez nada de errado, você faz tudo certo, você procura ser uma pessoa exemplar, você tem Deus, e mesmo assim você passa por situações. Quem diria que um dia minha esposa ia estar passando, né, enfrentando um câncer, assim como eu sei que muita gente enfrenta, não só o câncer, mas diversas outras dificuldades, a perda de um ente querido, um acidente, uma doença, né, incurável. Então nós estamos na Terra e estamos sujeitos a tudo. Eu quero dizer para você que está aqui assistindo esse vídeo, se você ou alguém da sua família, um filho, uma filha, passa por depressão, ansiedade, não coloque isso na sua cabeça, que você não tem Deus. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Mesmo que falem pra você que é frescura, que é coisa da sua cabeça, que é só você procurar uma atividade pra você fazer e ocupar sua mente. Mesmo que digam, desencorajem você e não te entendam. Não desista de lutar. Corra atrás, vá atrás de um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar. Porque Deus deixou os médicos aqui, né, que estudaram, se prepararam para te ajudar. E naquele momento eu sabia que todos estavam falando aquilo à minha volta. Todos não, né? Porque tinham pessoas que me apoiavam, pessoas maravilhosas na minha igreja, que foram a minha família, né? Porque eu não tenho família aqui, meu pai e minha mãe já são falecidos.
E eu contei com o apoio deles, que cuidaram de mim, como se fosse família deles mesmo, de mim e dos meus filhos, durante todo esse processo longe do meu esposo. Mas muita gente, e a maioria, dizia que era frescura e que eu tinha coisa mais importante para me preocupar, que isso ia passar. E que eu tinha que orar com autoridade e expulsar isso da vida da minha filha. Mas eu sabia que não era frescura e que eu precisava de ajuda médica. Não é vergonha eu precisar de remédio às vezes. Tomar um remédio controlado, buscar ajuda, conversar com um psicólogo, passar com um psiquiatra. Teve gente que falou pra mim, psiquiatra, que loucura, a sua filha é normal. Sua filha tá passando só um período difícil. Mas e se eu não cuidasse dela, como seria? A vida dela parou. Minha filha parou de estudar, minha filha parou de comer, minha filha parou de ser quem ela era. E eu dizia, Deus, devolve a minha filha. Devolve a minha amiga, a minha companhia, a minha companheira. Ela estava ali fisicamente. Mas eu estava vendo a personalidade dela ir embora, os sonhos, os projetos. Estava vendo a minha filha ir embora aos poucos. E eu sabia que ela precisava de ajuda profissional. Eu sou evangélica, mas eu falo pra vocês, busquem ajuda profissional. Nós não conseguimos resolver tudo. E muitas vezes quem tá de fora não vai entender você. Não vai te compreender. Mas você sabe o que você passa, você sabe, você conhece seu filho, a sua filha. Então não desista dele, dela. Não desista de você. Corra atrás. E aquele médico falou assim pra mim, eu passei por um processo de divórcio, isso o médico falando pra mim. Passei por um processo de divórcio, minha filha começou com os mesmos sintomas da sua filha. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Como médico, com toda a experiência que eu tenho, eu nunca vi. Fiz todos os exames possíveis e não deu nada, assim como a sua filha. E um amigo me indicou essa psiquiatra e eu vou te indicar ela agora. A senhora entra em contato com ela. É particular, a senhora vai precisar pagar, porque na rede pública, mesmo que eu encaminhe a sua filha para um psiquiatra, não sai agora, em menos de 6 meses, não sai. E realmente, gente, até para conseguir a consulta particular, eu suei. Foi uma porta aberta por Deus. Deus tocou no coração ali e abriu essa porta. Através do meu esforço, porque estava muito difícil conseguir fone. O resultado da tomografia chegou, não deu nada. E no outro dia, eu consegui uma consulta para ela com essa doutora maravilhosa que ele indicou. Não tinha vaga, mas eu expliquei a situação para a secretária, falei que eu não era de lá, aquele desespero. Ela conversou com a doutora e ela falou, não, eu vou atender a Amanda. Vou atender ela sim. E daí ela ouviu a nós três, né, eu, meu esposo e a Amanda. Ouviu somente eu e o meu esposo. E ouviu também a Amanda sozinha, separadamente, né? Com toda a atenção voltada para Amanda. E depois ela nos chamou, né? E disse assim, depois de todos os exames que eu olhei da Amanda, que está normal, e depois de tudo que eu ouvi de vocês, de tudo que vocês estão passando e o que a Amanda me contou, eu tenho certeza que não é clínico, não é físico, é psicológico. Eu vou entrar com uma medicação. E ali ela nos orientou, né, como nós deveríamos agir, ter paciência, né, ajudá-la nas tarefas básicas, não deixá-la prostrada, não deixá-la na tela do celular, horário para dormir, corrigir, né, o que nós podíamos corrigir, deveria ser corrigidos com disciplina, né, para que ela conseguisse retomar aquela rotina que ela tinha. E daí ela passou essa medicação. Eu não vou falar o nome da medicação, né? Porque é um remédio controlado. Então, depende do seu médico, né? Do seu psiquiatra que pode receitar. Então, ela começou com uma dose baixa e foi aumentando gradativamente. Mas, gente, é um processo longo. Um processo longo. Nós saímos dali do consultório esperançosos, né? E confesso pra vocês que foi desesperador, porque eu via minha filha tomando a medicação e via ela naquela situação ainda. Com a diferença de que eu estava com o apoio de uma profissional que dizia que estava tudo dentro do esperado. Ela começou a tomar aquela medicação e ela foi melhorando algumas coisas. Eu tenho alguns vídeos, eu vou deixar pra vocês vídeos, porque
É importante vocês terem noção, eu tô falando aqui, né, mas talvez você não tenha noção, são poucos vídeos que eu tenho, não sei se vai dar pra vocês ter a vivência que eu tive aqui, né, através desses pequenos trechos, né, mas dá pra vocês terem uma noção. Aí eu fui atrás de psicóloga, ela começou o tratamento com a psicóloga, já estava, né, em tratamento com a psiquiatra, começou com a medicação que a psiquiatra receitou. E aí ela começou também com a fisioterapia para retomar os movimentos, né, da coordenação motora. Coloquei ela na hidroginástica para ajudar também no movimento. E aos poucos, depois de um mês, ela voltou para a escola com muita dificuldade. E a escola foi sensacional, teve um papel muito importante, porque a direção, a coordenação da escola, gente, teve uma compreensão tão grande. Eu não sei nem explicar. Eles consideraram, assim, toda a nossa situação de uma forma tão linda, né? E a Amanda conseguiu vencer aquele ano, eles apoiaram, conversaram com os alunos, conversaram com os professores, todo mundo tinha muita paciência com ela. Teve muita falta, mais de mês sem frequentar a escola, né? Não conseguia movimentar a mão, não conseguia escovar dente, não conseguia comer, não conseguia engolir, ela tinha esquecido como que se engole. Ela não conseguia fazer isso aqui, gente, colocar a mão na cabeça. Eu fazia uns exercícios com ela em casa, né, pra melhorar a coordenação motora. E eu falava, Amanda, coloca a mãozinha assim, faz assim. E ela não conseguia fazer, gente, pequenos gestos. Ela não conseguia. Eu pedia pra ela me abraçar e ela não conseguia manter as mãozinhas assim. Ela fazia assim, menos de 5 segundos ela soltava a mão dela, ficava assim, movimento involuntário o tempo inteiro, ela não parava de se mexer, de se debater, o sapato não parava no pé. E hoje, depois de quase um ano, pra honra e glória do nome do Senhor, tomando a medicação ainda, acompanhamento com a psiquiatra ainda, com a psicóloga ainda. Mas a minha filha voltou a estudar, voltou a andar, voltou a comer, voltou a se arrumar, a ser vaidosa como ela sempre foi. Hoje ela me ajuda a cuidar da Helena. Helena tá aí hoje com 7 meses. A Helena foi gerada no meio de toda essa turbulência, né? Então, assim, no meio de muita luta, eu recebi grandes vitórias. E é um processo muito longo. Tenha paciência, mesmo com a medicação, mesmo com o tratamento. Tenha paciência, não é algo que muda da noite pro dia, tá? Então, assim, mesmo hoje vai fazer, tem quase um ano, acredito que tem uns 11 meses, 10 meses, por aí, gente. E ainda assim, às vezes ela fica ansiosa, se ela se encontra numa situação que oprime, né, ou que aperta ela, ou que deixa ela desconfortável, ela tem algumas crises ainda, começa um movimentozinho involuntário nas mãos, começa uma falta de ar, um coraçãozinho disparado, né, e ela fica assim, mãe, eu tô inquieta. E aí é aquele processo de paciência, acolhimento, compreensão e não deixar ficar parada, gente. Às vezes ela não quer fazer alguma coisa, ela não quer praticar um esporte, ela não quer fazer, ela quer ficar no celular como qualquer criança, como qualquer adolescente, mas eu tenho que impor limites, eu tenho que estar sempre ali, vai sim, vai dar certo, você consegue, né? Então é sempre assim, é uma luta diária. Mas hoje ela tá bem, ela tá ótima, em vista de como eu vi minha filha. E tá tudo dentro do normal, né? É um tratamento longo, às vezes dura anos. E vai chegar o dia que ela vai conseguir, né? Se livrar dessa medicação. Vai chegar o dia que nós vamos... Eu vou voltar aqui ainda falar pra vocês que ela fez o desmame do remédio e parou de tomar e tá seguindo a vida sem a medicação. Mas por enquanto ela ainda precisa. E o que eu aprendi com tudo isso, gente, a ser mais grata, né? Ao invés de ficar reclamando por quê, porque Deus permitiu isso, porque minha filha passou por isso, eu aprendi a agradecer. Porque eu não perdi a minha filha. Ela está aqui com vida. Eu estou com vida podendo cuidar dela e dos meus outros 2 filhos. O meu esposo venceu o tratamento do câncer e está aqui. Está vivo. E isso que importa.
Então eu aprendi a ser grata. Toda vez que ela conseguia pentear o cabelo dela, eu dobrava o meu joelho e agradecia. Quando ela conseguia comer, coisa tão simples do dia a dia, eu dobrava o meu joelho e agradecia. Quando ela dizia, mãe, olha só, consegui colocar a sua sandália de salto e andava pela casa, eu agradecia. Quando ela conseguia escrever o nome dela no papel, novamente, eu agradecia. E eu aprendi a ser mais grata, porque às vezes nós nos esquecemos de ser gratos pelas mínimas coisas da nossa vida. Coisas corriqueiras, pequenas, que todo mundo faz e a gente esquece de dar importância. Mas lembre-se de agradecer. E hoje eu aprendi, gente. Aprendi muita coisa. Muita. Saímos mais fortes de tudo isso. E eu digo a você, que tá me ouvindo, que tem solução. Viu? E que eu nunca tinha visto um caso desse na minha vida. Né? E eu pensei que era o fim. Mas sim, a ansiedade pode causar isso. E o que a psiquiatra nos disse é que ela chegou num limite tão grande dela mesma, de preocupação, de guardar coisas pra ela, que a mente dela entrou em reset. E ela esqueceu de como se fazia tudo. Então, a ansiedade pode sim causar isso, né? Então, busque ajuda se você enfrenta isso. É normal que demore mesmo com medicação, com tratamento. É um processo longo, tenha paciência, né? E busque ajuda, não guarde pra você. Preste atenção no seu filho, na sua filha, no comportamento. Você é mãe. Por mais que você pense que tá louca, que tá vendo coisas, você não tá. O coração de mãe sempre sabe, né? Bom, e é isso, gente. Esse vídeo já ficou muito longo. Obrigada a você que ficou aqui me ouvindo até agora. Eu espero ter ajudado e trazido um conforto pra você, uma esperança pra você que tá passando por isso, né? Que às vezes nem sabe se é ansiedade ainda, né? Mas eu queria deixar aqui pra você esse relato, para que você tivesse um pouco mais de informação sobre isso. E que Deus abençoe sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu vou deixar aqui com vocês esse pequeno vídeo aí para vocês verem, né, como ela ficou. Vocês podem ver que ela emagreceu bastante, né, perdeu muito peso. Ela já era magrinha, né, então foi ficando mais magrinha ainda. Dá pra ver nitidamente a dificuldade dela, né, com a questão da coordenação motora. E isso, gente, já tava tomando a medicação, ela já tava na fisioterapia, já tava em tratamento, tá? Isso daí foi depois de alguns meses. Então, ela ainda tinha muita dificuldade, né? Passava muito aperto em todas as atividades, principalmente na escola, né? Olha a mãozinha dela, tá vendo? O movimento da perninha, ó, pulinho. Então, assim, isso ela já tinha melhorado muito, gente, né? Ela já tava andando, já tava começando a brincar, mas dá pra perceber, né? Nesse daí eu tô tentando segurar as mãozinhas pra ela me abraçar. Vivia com o joelho machucado porque caía muito, né? Ela no hospital, e é isso. Essa é uma foto recente dela, da semana passada, e meu coração se enche de alegria de ver ela assim, tirando foto novamente no espelho, se arrumando para o nosso congresso, e eu só tenho motivos para agradecer. Tá aí, né, minha filha, se recuperando cada dia mais, e muito obrigada a você que esteve até o final desse vídeo.